Vamos orar então, agradecendo a Deus, esse Deus maravilhoso, Deus de milagre em nossas vidas. O fato de nós estarmos aqui já é um grande milagre da parte do nosso Deus em cada um de nós, né? Então vamos orar agradecendo a Deus, nosso Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas entre nós. O Senhor tem nos ajudado, tem nos orientado, tem nos sustentado, tem nos guiado. Enfim, o Senhor conosco, somos e podemos todas as coisas em Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelos nossos irmãos que puderam dedicar a Ti aquilo que a Ti pertence, os dízimos, as ofertas. Que o Senhor nos dê sabedoria para poder saber trabalhar bem esses valores para a Tua honra e glória. Muito obrigado pelos Teus servos que também hoje estão sendo homenageados por terem se colocado diante de Ti para ensinar a Tua palavra no Ministério da Educação Religiosa, mesmo aqueles que não fizeram um curso, não se prepararam numa instituição, mas que têm se colocado à disposição de Ti para ensinar a Tua palavra àqueles que estão. Muito obrigado pelas vidas de cada um deles. Nós oramos e louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero agradecer já de antemão mais uma vez a nossos irmãos que realmente têm se disposto a ensinar a palavra de Deus, né? O irmão Dalton está me lembrando aqui que tem 3 meninos que estão fazendo prova na ESA. Na EA, né? É o Mateus, que eu sei, Manuel, são 2, então. Nosso que a gente conhece é o Mateus e o Emanuel, que estão fazendo prova na EA, não é isso? Que Deus possa estar orientando eles. Bom, sem delongas, vamos então abrir as nossas Bíblias. Os irmãos já sabem o texto, né? Que nós estamos estudando. Mateus, capítulo 5. Isso aí, os irmãos sabem. Versículos. Mateus, capítulo 5, versículo. Os irmãos vão decorar esse negócio. Eu sei e acredito eu que quando nós chegarmos no último domingo que nós estivermos falando sobre a última bem-aventurança, os irmãos vão saber de qual é salteado. Mateus, capítulo 5, versículo. Hoje é o 8, sim. Mas 3, 5, capítulo 5, versículo 3, 12. Mateus, é um conjunto. Mateus, capítulo 5, né? Versículo 3 a 12. E obrigado, irmã Jaqueline, não ter posto a cola, né? E já não colocou a cola para os irmãos, né? Vamos treinando aí. Diz assim, então, vamos ler todo o texto e depois nos detemos no versículo 8, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os pobres de coração, pois os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Hoje nós vamos pensar no versículo, então, de número 8. Bem-aventurado os puros de coração, ou limpos em outra versão. Eu prefiro qualquer uma, né, das duas, né? Acho que eu não prefiro nada, né? Eu prefiro as duas, tá bom. Porque é o mesmo sentido. Puro é a ideia de limpo, né? Bem-aventurado. Nós, então, recapitulação rápida.
né? Nós, então, já estudamos bem-aventurados os pobres de espírito, que é aqueles que reconhecem o seu pecado, aqueles que sentem a sua total miséria diante de Deus. Já estudamos também o bem-aventurados que choram, ou seja, aqueles que choram pelos seus pecados, reconheceram os seus pecados, choram diante de Deus os seus pecados, né? Lamentam pelos seus pecados. Bem-aventurados humildes, nós já falamos sobre eles, são aqueles os mansos, que Deus tem todo o controle de sua força interna, é aquele que Deus pode controlar, né? Até se tem o exemplo do cavalo, né? do boi, do touro, né? Em que o homem consegue dominá-lo, controlar aquela sua força. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que desejam ardentemente, estão aqui fragilizados, estão cansados de sofrer as angústias do pecado, as dores, as necessidades, e anseiam por um refresco, né? Até falei assim, né? Anseiam por um refresco. E esses que assim serão, então, que assim vivem, ansiosos para serem alimentados e refrescados, né? Eles receberão de Deus o alimento, o refresco para as suas vidas. E bem-aventurados, semana passada nós falamos sobre os misericordiosos, pois seja aquele que de coração entendem a necessidade de usar a sabedoria de Deus para poder discernir todas as coisas e aplicando de coração, ajudando no seu dia a dia, ajudando os outros que estão ao seu redor e assim desfrutando também das misericórdias de Deus. Pois bem, hoje chegamos ao nosso 6º degrau. Você tem acompanhado comigo, né? Nós estamos hoje no 6º degrau. Essa escada tem mais degraus, os irmãos viram aí, né? Hoje chegamos no 6º degrau, não estamos no topo, ainda falta mais alguma coisa. E esse texto que nós lemos agora nos remete a um texto que os irmãos conhecem muito bem, o Salmo de número 24, versículo 3 e 5. O salmista faz uma declaração aqui, faz uma pergunta logo no início: quem poderá subir, na versão NVI, está certo? Quem subirá ou quem poderá subir ao monte do Senhor? Ou seja, quem poderá estar na presença de Deus? Quem? Quem poderá estar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e um coração puro. Ou seja, esse salmista ele faz a pergunta, né? Ele faz uma pergunta: quem poderá subir? Quem poderá estar diante de Deus? Esse 6º degrau, irmãos, é um degrau também muito importante para a nossa felicidade. Muito importante mesmo, irmãos, porque, afinal de contas, se você reconhecer o seu pecado, se você chorou a miséria do seu pecado, você colocou diante de Deus e a sua vida para que Ele possa administrar, dirigir, conduzir e viver dentro dos caminhos do Senhor, você vai ter a necessidade, vai observar isso, que você precisa de se limpar. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, é como espelho para você e para mim. E por isso muitas pessoas não estudam a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso, precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos nos deter ao aprendizado da palavra de Deus, porque é nela que você vai se ver. É nela, você, por exemplo, no espelho, quando você vai se arrumar para sair, né? Você chega no espelho, né? Olha, o cabelo está torto, não está torto, a roupa está bem alinhada, não está bem alinhada, né? As mulheres ficam mais de 50 minutos, né, diante do espelho para ver se a roupa serviu ou não serviu, né? E não pode ver o espelho. Geralmente essas casas têm um espelho no corredor, já viram isso? Né? Espelho no corredor, quem passa diante do espelho, né? E vai vendo assim, vai levando. E quando chega no carro, ainda olha pela janela do carro, né? Para ver se está legal. Tem gente que é assim. Muito bem, que seja assim a sua vida diante da palavra de Deus também. E enxergar a si mesmo. Você precisa. E este versículo, irmãos, ele está dividido em 3 partes, por incrível que pareça. Qual é a primeira parte? Puro ou limpo. Segunda parte, o que deve estar limpo, o coração. E a terceira parte, porque está limpo o coração, verão a Deus.
Então vamos pensar nessas três partes. Uma de cada vez para entender bem o sentido do versículo, tá ok? É o espelho, é o ver com detalhes, né? Aqueles que já chegaram a uma certa idade olham assim, está parecendo um cabelinho branco aqui. Não é assim que funciona? Né? Geralmente para as mulheres e alguns homens mais vaidosos, né? Está aparecendo um cabelinho branco aqui, né? Não é assim que funciona? Preciso ir ao cabeleireiro. É a mesma coisa. E está aparecendo uma sujeirinha aqui no meu coração. Eu preciso limpar. Então vamos lá. Vamos pensar o que é ser limpo primeiro. Limpeza. Essa palavra grega, limpeza, limpar ou limpo, é kataros. Kataros, ou katarós, pode ser assim, não sei. Ela tem alguns sentidos. Ela tem alguns sentidos. Sentido físico, sentido ético e sentido espiritual. Olha como ela é longa. E é muita coisa. O sentido físico. Olha que coisa linda, irmãos. Sentido físico, primeiro, dividido em 4 partes. Primeiro sentido, vou resumir, porque senão a gente não sai daqui hoje. Primeiro sentido, a palavra limpo é muito usada na Bíblia para mostrar a você e a mim que nós precisamos limpar de toda e qualquer impureza, assim como aquele que trabalha com a prata e o ouro tira a impureza da joia, daquela pedra, daquele metal, aliás, para que ele possa ser valioso, seja vendido bem caro, vamos dizer assim. Então ele trabalha o ouro, a prata, para que aquela peça seja purificada e seja vendida a um bom preço. Ontem eu estava até vendo um filme que, por acaso, falou sobre ouro. E pessoas matam por ouro. Né? As pessoas matam por ouro, porque elas veem naquele metal um valor altíssimo para ele. E, por acaso, também assisti um filme que está falando sobre a prata. Você sabia que a prata também precisa de ser purificada? Né? Você já viu aquele negócio prata 97%? Já viu esse negócio? Não, se você, quando for comprar uma prata, se você tem dinheiro para isso, e que Deus te dê para comprar, e a mim também, né? Observe o número 97. Bem puro. E a Bíblia nos mostra isso em Provérbios 17:3. Olha só que coisa interessante. Provérbios 17. O crisol. Você sabe o que é crisol? É um material, é um tipo recipiente que aguenta altíssima temperatura para purificar a prata. Então, assim o crisol é para a prata e o forno para o ouro. Mas o Senhor prova o... Então, meu irmão, preste atenção no sentido físico, literalmente falando prata e ouro, você está sendo e deve ser purificado com fogo, vamos dizer assim, com altíssimo calor, para que as impurezas do pecado saiam de você. Segundo, como o barro é sovado. Você já viu uma pessoa preparando um vaso de barro? Como é que ele faz todo aquele processo de preparar o barro? Ele bate o barro, ele sova o barro bastante, né? Para que todas as impurezas saiam dali, as bolinhas, né? E depois que ele preparou o vaso bonitinho, o que ele faz? Vai no forno para cozinhar, para sair também o resto das impurezas que porventura teriam passado. E depois de cozido, bonito, possa ser um vaso que possa ser enfeitar, né, nossa casa, servir por algum motivo. E veja o que o profeta Isaías fala no capítulo 64, versículos 6-8, sobre isso. Somos como o impuro. Todos nós, todos os nossos atos de justiça, por melhores que você os faça, são como trapo de imundícia. Murchamos como folha, não valemos nada. E como o vento, as nossas iniquidades nos leva para longe. Não há ninguém que chame pelo seu nome e se anime a pegar-se a si, pois esconde-se de nós o teu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai e nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obras das Tuas mãos. Então você reparou que Isaías diz, não há nenhum puro.
Nenhum sequer. Né? O autor, lá no Novo Testamento, em Hebreus, vai falar isso, né? Todos pecaram. Não há um justo sequer. Não há aquele que faça o bem. Não tem jeito, não tem jeito. Todos nós somos impuros. Todos nós carecemos das mãos de Deus para nos purificar, tirando de nós toda aquela imundícia, igual o barro, o oleiro com barro. Assim também como aquele agricultor que vai tirar a palha, por exemplo, do trigo. Olha que coisa interessante, está limpando, está tirando a palha. E veja que Mateus capítulo 3, versículo 12 fala sobre isso. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira. O que é eira, irmãos? Alguém sabe? É um local próprio onde vai se colocar o trigo, né? E ali vai ser limpo, vai secar e vai ser limpo, tirar a palha, né? Juntando o seu trigo no celeiro, e a palha vai ser o quê? Queimada. Então é como se fosse Deus, como se fosse não, é Deus, você o trigo, e ele vai te limpar, ele vai bater em você, ele vai te sacudir, ele vai te balançar, vai te jogar por alto, para que saia de você toda aquela palha que não serve de nada, ele vai te purificar. Assim também como a videira. Você sabia que a videira precisa todo ano ser podada? Sabia dessa? Se você não sabe, procure ver. Até na internet tem muito vídeo sobre isso. Há um tempo atrás eu estava vendo sobre isso até, já tem um bom tempo, em que o camarada chega, eu sou meio difícil disso, minha esposa sabe disso, né? Eu não gosto muito de podar, ela poda mesmo sem pena, mas a pena, a atitude dela é certa, é a minha que é errada, né? Porque se não podar, não dá frutos. É necessário. O corte, eu fico com uma pena da planta. Ela fala assim, tem que podar aquela planta. Eu falo, ai meu Deus, lá vou eu. Vou cortar a plantinha? Eu não gosto, é meu, né? Mas tem que ser feito, ela está certa nesse ponto. Mas veja o que Deus fala em João capítulo 15, versículo 1 e 2. Olha só, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Continua Jesus dizendo, todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Mas aquele que está nele, o que ele faz? Que dá fruto, para que dê mais fruto. Ele faz o quê? Poda, tira, limpa, para que dê mais fruto. Então, veja, no sentido físico, Deus está fazendo isso em você, todo dia. Ele está te podando, ele está te sovando, ele está te queimando, ele está tirando de você toda a palha, para que você possa ser purificado, limpo. Isso é todo o dia, todos os dias. No sentido ético, agora vamos lá no sentido ético. Quando o homem ele é genuíno, sincero, verdadeiro. Mateus capítulo 5, versículo 37, na sequência do texto que nós estamos estudando, Jesus Cristo chega uma hora e diz, seja o seu sim, sim, e o não, não. E o que passar disso vem do maligno, ou seja verdadeiro, seja honesto, seja sincero, seja genuíno. Já viu aquele camarada que quando falam sim para você, você fica duvidando? Será que é assim mesmo? Já viu? É ruim isso. É ruim sim. Por que é ruim? Porque você não confia na pessoa. Você não pode acreditar na pessoa. Você não tem como, porque a pessoa ela é falsa. Ela não trata com verdade. Cuidado, aqui eu faço um parêntese. Cuidado que tem gente que, dizendo-se verdadeiro e autêntico, acaba ofendendo as pessoas. Não, eu falo a verdade, mas ofendem. Não é esse caminho aí. Esse caminho é torto. Não entre por esse caminho, não. Tá? Aqui é ser honesto, limpo, honesto, verdadeiro, sem mancha, é autêntico. Também é aquele indivíduo, aquele homem que é inocente e sem culpa. Veja o que Romanos fala, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, corrigido, acertado, limpo, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. No sentido ético, você está e pode estar diante de Deus tranquilo, sem culpa.
não vai dizer igual o profeta Isaías: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque ele viu o seu pecado, a sua mancha, a sua culpa, e ele confessa a Deus isso. Ai de mim. O que ele está fazendo ali? Ele está confessando a Deus e Deus está o justificando, limpando e o purificando. Assim também como é o leite. Sabe o leite? Sem adição de água, né? Não é prostituído, né? Puro. Pois é, veja o que 1 Pedro 2, 1 e 2 diz. Olha só que coisa interessante. Portanto, livre-se de toda maldade, todo engano e toda hipocrisia e toda inveja e toda espécie de maledicência. Ou seja, como crianças, recém-nascida, desejem vocês e eu, desejamos junto de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Sentido ético, você tem que ser autêntico, se alimentar do autêntico, para que você esteja então em crescimento sadio, né? Livre-se desse negócio todo. Sentido espiritual. Olha aqui, agora a gente vai caminhar mais para fundo. Quando o homem tem então seus pecados perdoados, purificados pelo sangue do Cordeiro. Veja que 1 João diz, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, o que diz o texto? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só vou fazer um parênteses aqui, uma coisa que eu estava estudando ontem e me chamou a atenção. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Jesus Cristo certa vez disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas em outra ocasião ele diz para você e para mim: vós sois a luz do mundo. O sal da terra e a luz. Só uma coisa interessante, me chamou a atenção isso. Aonde na Bíblia é que ele repete a mesma qualidade dele em você? Por exemplo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por ele. Ele disse: vocês são o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum momento. Eu sou o bom pastor. Aí ele diz para você: vocês devem ser o bom. Percebeu? Em nenhum outro lugar Jesus Cristo diz: eu sou, e fala para você ser também. Né? Mas ele diz: eu sou a luz. E diz para você: você é a luz. É uma coisa interessante. Por quê? Porque quando você está na luz, você é luz. Deu para entender a história? Não está no escuro. Você não está oculto. Você está reluzente, brilhando. É a luz. A luz de Cristo brilha em você. Então, se você está na luz, você não pode ter nada que o esconda. Você não pode. Tem que limpar. Você tem que ser purificado de todo pecado. E é isso que Cristo quer fazer no seu coração. Daqui a pouco eu vou falar sobre o coração. Também ainda no sentido espiritual. Isso acontece quando você e eu confessamos os nossos pecados e Deus nos perdoa. Veja o que está escrito na sequência, versículo 8 e 9 de 1 João. Se afirmamos que estamos sem pecado, engano, isso aí. Você percebe que tem muita gente que fala isso, né? Ah, mas eu não peco. Mas na cabeça dele o pecado é uma outra coisa. Talvez seja não mata, não rouba, não adultera, não trai, não mente, não sei. Mas se você afirmar que não tem pecado, você está se enganando. Está mentindo. E mentira é pecado. Né? Enganamos a nós mesmos e então não há verdade em nós. Mas, continua o texto, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo em nos perdoar. Nos purificar de toda a injustiça. Você e eu, nós não somos perfeitos. Nós erramos. É um acidente de percurso, que uma vez eu já falei aqui para os irmãos. Quando errarmos, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão, mas de coração. De coração.
E ainda no sentido espiritual, quando você então é restaurado por Deus. Você é restaurado. Salmo 51, versículo 1 e 2. Olha o que o salmista diz. Olha o que ele fala. Ele está confessando a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Essa deve ser a sua oração, para que você possa então estar limpo. Então, rapidamente, o limpo é em todas as áreas, você percebeu? Físico, mental, espiritual. Físico, mental, espiritual. Em todas as áreas, você tem que ser purificado por Deus. Em todos os momentos da sua vida. Agora vamos ao coração, porque aqui é o centro do negócio. Aqui é a coisa mais importante. A palavra coração aqui é cardia. Muito conhecido hoje, né? Ataque cardíaco, né? Fazer um tratamento cardíaco, alguma coisa assim, né? Coração, é o coração. O coração está dividido em 4 partes. 4 partes. Por favor, não venha com aquele negócio ventrículo direito, ventrículo esquerdo, não vem com esse negócio não, tá? Isso aí é para quem está fazendo prova lá para o Enem, nas escolas da vida. Não, aqui é outra conversa. 4 partes. Veja, o coração na Bíblia e também na sociedade é visto como o quê? Como o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da nossa inteligência, do nosso caráter. É o coração. É o centro. Você e eu, né, precisamos entender que a ação de Deus em purificar tem que ser em todo o seu coração. E o seu coração, primeiro, é você, pessoa, indivíduo, o seu pensamento, a sua emoção, o seu coração, deve ser a sua inteligência, o seu caráter, você. Olha só que coisa interessante. Você. Não é o outro, é você. Você precisa entender que o que você pensa, o que você armazena no seu coração, o que você deseja no seu coração, aquilo que você está lá dentro, tem que ser em todas as partes purificado. Tu lembra de Caim? Lembra de Caim? Deus chega para Caim e diz, Caim, se você fizer certo, vai vir a aceitação para ti. Mas cuidado, porque o pecado está onde? A porta da onde? Do seu coração. Caim olha para Abel e tem um sentimento. Qual é o sentimento de Caim para com Abel? Isso aí, pode falar, irmão. Inveja. Ele olha para Caim e tem inveja do seu irmão Abel. Caim olha para o seu irmão e, em vez de aprender com ele, não. O que ele então faz? Mata. O sentimento da inveja, o sentimento, aquele pensamento dele, aquela emoção, levou a ele ter um caráter de assassino. Primeiro homicida na terra. Mata seu irmão. Veja como isso é perigoso. E é por lá que o pecado começa a funcionar. Nós até estudamos sobre isso. É no coração. É no coração que você vê os pensamentos. É no coração que você tem os seus sentimentos. É lá que a coisa vai começar a brotar, vai germinar, até o momento que vai, então, nascer. E aí a ação ocorre. Então é lá, no seu caráter, no seu pensamento. E você precisa ter cuidado com isso. Porque a Bíblia nos ensina, eu esqueci de anotar e passar para a irmã Jaqueline, que o nosso pensamento deve ser as coisas de onde? De cima. De cima, do alto. Você tem que voltar. Tem até um ditado popular que o pessoal fala por aí, né? Mente vazia. Isso aí, verdade. Se você não pensar em Deus, não buscar estar em Deus, sentir Deus, pedir Deus para agir em você lá no seu coração, você vai dar margens para Satanás trabalhar. Ou é ou não é. É assim que funciona, não tem jeito. Então, lá dentro do seu coração, quem você é, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, deixe-os
deixe-os de fora com Cristo, limpando esses negócios ruins, essa poeira, essa palha que isso faz estragar. Também ainda dentro do coração, é de lá que procede todos os bons e maus pensamentos. Sabia dessa? Não tem outra, irmãos, não tem outra. Não foi. Você é o seu pior inimigo. Pense nisso. Já falei isso uma vez aqui. Não é Satanás o nosso pior inimigo, é você que é o pior inimigo de você mesmo. Veja o que a Bíblia fala em Lucas capítulo 6, versículo 45. Jesus Cristo diz isso sobre o coração. Olha só. Lucas 6, 45. O homem bom tira do seu coração o quê? Bons tesouros, boas coisas, bons sentimentos, bons relacionamentos, bons pensamentos, boas ações. Mas o homem mau tira do seu coração, do seu tesouro, do seu coração, o quê? O mal. Maus pensamentos. Tudo má. E interessante, irmãos, que você e eu facilmente pensamos mal do outro. Você consegue entender isso? É difícil, mas é uma realidade, infelizmente. Facilmente nós pensamos mal do outro. O outro fala uma coisa, por que ele falou isso? O outro fez, por que ele fez isso? Qual é a intenção dele? Qual é o pensamento dele? E a gente malda logo tudo. Não estou dizendo que a gente deva ser imprudente. A Bíblia diz que a gente deve ser prudente, sim. A gente tem que saber, né, discernir as coisas. Temos que ter. Mas não com a nossa inteligência, não com a nossa prudência, mas com a de Deus. É Ele que está limpando. Porque senão você vai condenar quem não tem culpa. Você vai julgar aquele que não tem nada. Às vezes o camarada agiu de boa vontade, ou sem querer ele fez uma coisa impensada. Eu conto para os irmãos uma coisa que há muitos anos aconteceu atrás, que serviu de exemplo para mim e ter que aprender esse negócio e aprendi. Não fiz por maldade, mas fiz. Olha só, nós estávamos preparando a cantata de aniversário do quarteto masculino da Igreja Batista do Rio da Prata. Né? Quarteto masculino. Já tem alguns anos atrás, né? Estamos fazendo sinal que tem muitos anos, mas não é alguns anos atrás. Né? Estávamos preparando a cantata. Então eu pedi a esposa de um dos nossos irmãos, componente do nosso grupo, que é pianista, para estudar, para nos acompanhar. E ela estudou, se preparou firmemente. No dia da apresentação, irmãos, olha a minha bola fora que eu dei. No dia da apresentação me aparece um outro pianista também, colega meu, toca muito. Ô, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Você pode tocar para a gente? O que eu fiz? Deu para entender? Aí depois o irmão, o marido dela, me liga de noite. Eu alegre, sorridente, porque foi um culto maravilhoso. Você sabe o que você fez? Não, o que eu fiz? Aí ele contou a história. Eu fiquei passado. Acabou meu dia. O culto maravilhoso acabou. Liguei, voltei, falei com ela, pedi 1001 perdões para ela. Perdão. Me perdoa. Fiz o que não devia ter feito. De coração. Errei feio. Né? Veja, foi uma atitude minha errada, mas sem maldade. Qual é a dela? Me perdoar. Ela me perdoou? Perdoou. Perdoa sim. Família maravilhosa, até hoje usamos e eles também, né? Já fiz muitos serviços, inclusive, para ela. Mas, veja, as coisas acontecem. E nós precisamos, no coração, saber discernir, saber interpretar com os nossos sentimentos, porque senão, do nosso coração, você pode se deixar atesourar com coisas más. E assim, essas coisas más vão te derrubar. E você não... Peraí, vai querer ver Deus? Não é assim que funciona, não. Nós temos que limpar os nossos corações. E Jesus Cristo disse certa vez que nós devemos até amar quem? Aquele que nos ama? Aos nossos inimigos. Aí você vai dizer, pastor, mas isso é muito difícil. E quem disse que é fácil? Né? Mas você precisa amar. É Jesus Cristo que está falando, não sou eu. Se você tem alguma coisa contra, briga com ele. Né? Mas tem mais. É lá no coração, e aí vai fundo, mais fundo ainda. É lá no nosso coração
que você e eu guardamos, eu digo você e eu, nós, porque todos nós somos iguais, guardamos os mais perigosos pecados que ninguém na terra sabe. Mas Deus sabe. Deus sabe. Você conhece o tal pecado de Acã? Você conhece a história? Depois você lê lá com calma, porque é uma história bacana, interessante. Lá em Josué, capítulo 7. O povo vai para a guerra. Deus diz, acaba com todo mundo, né? Que negócio. E aí Acã viu uma capa, viu prata, viu ouro. Falei, esse negócio é bom. Olha como é que ele foi. Não vou, se eu falar a palavra que eu quero falar, coitado do animal, né? Estou falando mal do animal. Olha como é que ele foi sem noção. Se não era para trazer nada e ele traz aquilo, como ele ia poder desfrutar daquilo? Raciocina comigo. Como é que ele poderia desfrutar daquilo se ele não poderia mostrar para ninguém porque não era para trazer nada? Sem noção, né? Mas ele traz. Aí o que ele faz? Esconde lá embaixo da tenda. Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente fica namorando o pecado e vai lá, ninguém vai ver. Pega e coloca lá no fundo do coração. Cuida dele. Dá leitinho para ele. Né? Dá comidinha para ele. Ninguém sabe, ninguém viu. Na terra. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. E é lá no nosso coração que muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos isso. E isso não pode acontecer. Estou dizendo para mim também. Não pode acontecer. Por quê? Porque Deus quer purificar é lá dentro do nosso coração. Olha a pergunta. Quem subirá? Aquele que é limpo de mãos e de puros de coração. Limpos de coração. Você quer ver a Deus? Quer ser feliz? Tem que limpar. Não tem como. Não tem como. E para completar ainda mais um negócio. É lá no coração que quem mora? Quem é que mora? Apocalipse 3:20 e depois Efésios 3:17. Eis que estou à porta e bato. Quem está falando isso? Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele. A porta de onde? Jesus Cristo está batendo a porta do coração e se alguém ouvir a voz de Cristo e abrir a porta do seu coração, ele entrará e ali então haverá festa. Ele, Cristo e você cearão juntos. Cearão juntos. Agora diz Paulo, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, dentro do seu coração, Cristo habita, mediante a fé. Aí eu te pergunto, como é que Cristo pode habitar num coração que tem pecado escondido? Como é que Cristo pode habitar num coração que tem aquele pecadinho de estimação, que eu costumo falar às vezes, que a gente alimenta e tudo. Uma coisa estranha, né? Aí você vai entender, olha que coisa interessante, que você e pecado não dá certo. Porque Cristo está no seu coração. Eis que estou aberto e bato. Você abriu um dia? Amém. Espero que todo mundo tenha aberto. Né? E você que está na internet também. Se você abriu a porta para Jesus Cristo, ele entrou para cear com você. Agora imagine você dar para Cristo um prato sujo, contaminado pelo pecado. Você acha que ele vai comer? Nunca, jamais. Uma vez eu fiz uma enquete interessante. Nem sei se foi aqui na igreja também. Botei 3 garrafas de água. Uma declaradamente e visivelmente toda suja. De esgoto. Horrível. A outra, de vaso sanitário. Mas água limpa do vaso sanitário. Clarinha. E a outra, com água filtrada. Do bebedouro, geladinha, inclusive. Aí eu chamei as pessoas. Quem quisesse ir à frente, falei, escolhe uma e bebe.
Aí ele pegou, claro, evidentemente, a água filtrada. Aí eu fiz a pergunta, por que você não escolheu a água do vaso? Também está limpa, é branquinha aí. Ele falou, não, mas é a água do vaso. Tem bactérias, está contaminada. Aí eu fiz a seguinte pergunta, se nós sabemos escolher o que é bom para não sermos contaminados, o que dirá Deus? Deu para entender? O que dirá Deus? Que sabe todas as coisas. Então, o nosso coração não pode ter nada que esteja contaminado, porque, infelizmente, Deus, ou felizmente, aliás, que Deus felizmente habita no meu coração. Então, tem que tirar, tem que limpar. Não tem como. Por isso, muitos não conseguem ser felizes. Não conseguem ser felizes. Veja que Paulo, no finalzinho do versículo 17 de Efésios 3, ele diz, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor. Se você continuar lendo, você vai ver. Paulo está pedindo uma coisa que você esteja arraigado e alicerçado em amor para uma vida, evidentemente, sadia. Com todos. Não com só um. Às vezes nem com você é. Às vezes a pessoa é tão cheia de problemas espirituais que ela não consegue nem sequer ser feliz com ela mesma. Não consegue. Vive uma vida de lamentações. Por isso, e aqui caminhamos para o final, por isso, só podem ver a Deus os que têm Deus habitando em seus corações, limpos, purificados. E aí a gente chega a ver a Deus, que é a terceira e última parte. Ver a Deus. Ou seja, está na presença de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3 diz o seguinte, vê lá. Amados, agora, hoje, nesse exato momento, e enquanto estivermos aqui, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, você será. Mas sabemos que, diz ele, olha só que coisa interessante, mas sabemos que, assim como ele é, nós seremos e veremos. Olha só, interessante isso. Quando ele se manifestar, quando ele vier buscar você, seremos como ele. Seremos como ele. Pois veremos ele como ele é. Enquanto estamos aqui na terra, irmãos, infelizmente, ainda estamos presos a esse corpo mortal. Por isso esse corpo não sobe. Por isso esse corpo não vai para o céu. Não vai. Não adianta. E ainda bem, já pensou em ir para o céu com esse corpo cheio de problemas? Com dores daqui, dores dali, né? Dificuldades para enxergar, dificuldades para dormir? E já pensou? Não, ainda bem que não vai. Mas esse corpo ele não tem condições de subir. Mas eu, meu ser, meu coração, euzinho, vou para o céu. Mas meu coração precisa estar purificado. E isso acontece todos os dias. E quando ele vier, seremos como ele. E o conheceremos como somos conhecidos. Deus te conhece. E naquele dia o conheceremos como ele nos conhece. Interessante isso. Aquele que morreu hoje, crente em Jesus Cristo, não sei aonde, há 5 minutos atrás, 1 minuto atrás, salvo por Jesus Cristo, e que porventura não tenha nenhuma qualificação teológica, morreu, coitado, foi para o céu. Coitado não, abençoado, foi para o céu. Né? Você sabia que ele sabe mais de Deus do que eu e você? Morreu agora. Mas ele sabe mais de Deus do que você e eu. E assim será com você e comigo. Esse corpo não pode herdar o reino dos céus. Hoje nós somos conhecidos. Hoje nós somos conhecidos por Deus. E muito mal nos conhecemos. Mas quando aquele dia chegar, nós o conheceremos. Mas nós quem? Seus filhos.
Você que é filho de Deus, que tem esse processo de purificação, isso acontece todos os dias, o chamado ato da santificação. Todos os dias você vai trabalhando, se purificando, se ajeitando, se consertando, e assim vamos chegar no céu. Mas não são os ímpios assim, né? Os ímpios não. Ou seja, aqueles que estão sujos, contaminados pelo pecado, não podem entrar no céu. Por que não podem entrar no céu? Estão sujos. As suas vestes espirituais estão manchadas pelo pecado. As suas vestes espirituais estão sujas, pretas, por causa do pecado, lameadas por causa do pecado. Mas aqueles que branquearam os seus vestidos no sangue do Cordeiro, aí vão, nós vamos. Quando João diz, quem são esses de branco vestidos? Uma multidão que ninguém podia contar. A resposta é, esses são os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. É o que nos purifica de todo e qualquer pecado. Somos limpos, mas os ímpios não. Não vão. E então, em vez de luz, eles habitarão em trevas. Em vez de paz, terão ranger de dentes. Em vez de alegria, terão choro. Em vez de grande e perfeita felicidade, terão total tristeza. Então, irmãos, pense nisso. A felicidade, se Cristo não deixasse esse texto para a gente, realmente seria algo impossível. Mas se Ele deixou e nos deu o exemplo, sejamos também imitadores dele. Andemos em luz. E a verdadeira felicidade nós vamos alcançar, sim. Mas nós quem? Nós que desejamos. Você quer? Eu acredito que sim. Então, irmãos, pense nisso. Todos os dias, faça como o salmista. Senhor, sonda o meu coração. Dá uma olhadinha lá dentro, no íntimo do meu coração, e vê se há alguma coisa errada. Vê se há algum mau caminho. E me ajude a sair dele. Me ajude a me purificar. Porque a minha vontade é estar diante de ti, ser conhecido plenamente e te conhecer plenamente. Um dia. Mas eu preciso disso, de limpeza. E a limpeza é feita todo dia, toda hora, todo momento. Então, se você errou, peça perdão a Deus. Se você está em falha, peça perdão a Deus. E Deus, com muita alegria, te perdoará. Muita alegria vai te abraçar. Ele deu exemplo do filho pródigo. O filho chegou maltrapilho, sujo, descalço, um mendigo. Mas o pai o abraçou, deu roupas novas, sapatos novos, um anel no dedo, restabeleceu a sua dignidade. É isso que Deus quer fazer contigo. Então, pense nisso. A verdadeira felicidade é possível, sim. Mas para aqueles que desejarem trilhar esse caminho, subir essa escada, estamos no 6º degrau, faltam poucos. Mas vivam cada dia esse degrau e os outros que nós já estudamos e os outros que nós vamos estudar. Estudem eles, leiam, vejam o que ele quer dizer para que você também possa conosco compartilhar de grandes aprendizados. De vez em quando alguém me fala, pastor, eu vi isso assim, assim, olha que coisa interessante. É mesmo, coisa bonita, lindo, é isso mesmo. Que Deus te abençoe a ser verdadeiramente feliz. Mão dada. Nós somos desafiados a todo dia, né, pastor, a enfrentarmos